nós estamos em época de guerra. Gente, a vinda do Senhor está muito próximo. Hoje eu li um versículo que Deus me mostrou ontem à noite na minha leitura bíblica, que eu nunca tinha visto, que profetiza de que 2000 anos depois daquele episódio, Deus ia excluir Israel, e eles não iam ser nação durante 2000 anos. Nunca tinha visto essa profecia, nunca li essa profecia em livro nenhum. Ontem Deus me mostrou isso em Oséias. Nós estamos nessa época. Eu estava conversando com um pastor ontem à noite no telefone, ele disse: meu irmão, você é um azar. Aquele grupo que você levou ali, que fizeram aquele cruzeiro, toda vez vocês saíam de um porto e vinham as bombas, vinham mísseis. Eu digo, azar, meu irmão. Eu estava segurando, tinha acontecido 2 dias antes, se a gente não estivesse lá com o grupo. E você vê que o final dos tempos é exatamente como Deus falou. Deus fala de Gaza, inclusive, nessas lutas finais. Deus fala do Irã nessas lutas finais. E Deus principalmente fala de Israel e Jerusalém. Nós estamos no final dos tempos. E nós temos que então trabalhar. Talvez seja a última vez que nós vamos poder divulgar o Evangelho através de Sonho de Natal. E por isso que a gente tem que dar o nosso máximo. E para darmos o nosso máximo, nós temos que ter vidas santas. O que significa isso? É uma vida sem pecado, uma vida dedicada a Deus, uma vida sem pecado. E para isso a Bíblia tem nos dado 2 grandes instrumentos, 2 ferramentas. Eu uso na minha vida de vez em quando, porque eu acho que você não é diferente de mim. De vez em quando, o diabo parece que passa com a lixeira dele. Ele está tão bem ali, servindo a Deus, antes de sair daqui animado, vou servir a Deus o resto da minha vida. Aí parece que nessa semana, o lixeiro do diabo, o diabo vem passando com o caminhão de lixo dele. Em vez de acertar a lixeira lá do inferno, parece que ele joga tudo lá em cima da nossa cabeça. É ou não é? É assim na sua cabeça, na sua vida? É ou não é? Não fica aí de santinho não. Sabe o que é lixo que eu estou falando? Eu tenho que desenhar o lixo, É aquelas imoralidades, aquela sem vergonhice, aquele estresse, aquela agonia. Tem 1000 formas de lixo, Tem lixo ecológico, não ecológico, tem todo tipo, tem lixo atômico, Às vezes o diabo joga lá um lixo atômico na minha cabeça. Isso acontece? Acontece ou não acontece? Isso, você pode corresponder, estou falando, isso é família, isso é assunto de família, Aí aquele negócio fica pirando a gente, é ou não é? Não fica pirando, aí a gente fica assim numa agonia, e o Espírito Santo fica gritando com a gente. Mas não sou eu fico igual o Paulo, mas não sou eu, O Espírito Santo, é tu assim, não sou eu, é tu. Você já leu lá aquela passagem de Romanos? Eu entendi agora porque que o Paulo estava quase doido ali naquela passagem. Mas não sou eu, é tu sim, é tu, não é eu, é tu. Aí ele disse, é o pecado em mim, não sou eu, droga. Foi o lixeiro do diabo que passou aqui e jogou esse negócio no meu quintal, em vez de levar lá pro aterro sanitário. Aí Deus deu 2 ferramentas para você fazer uma limpeza quando cai aquele monte de lá na sua cabeça. Primeiro, a palavra. Durante esse final de ano, novembro e dezembro, as aulas do CENIB terminam. É tanto trabalho, tanta pintura, é tanto treino, é tanto ensaio, é tanta cambalhota, é tanto skate, é tanta corda, é tanta propaganda, é tanta animação, é tanta comilança, que às vezes a gente esquece da palavra, ou quase não tem tempo para a palavra. Sabe por que eu desconfio? Porque a gente vem imprimido 2.500 cópias, não é isso mais ou menos? 2.500 cópias da meditação. Semana passada, de repente, ficaram aí quase 1.500. Eu tenho a impressão que 1.000 pessoas essa semana não meditaram. Foram se lembrar da Bíblia hoje de manhã. Ou talvez hoje à noite. E é isso que Satanás quer. O segredo de você lavar a sua mente e manter puro, a Bíblia diz, é você lavar sempre com a água da palavra. Sature. Decorando, meditando, estudando, fazendo estudo bíblico, como nós vamos fazer hoje à noite. Porque durante esse período de novembro e dezembro,
Como nós não temos nossas sessões de manhã, nossa aula terminou hoje, só vamos pegar de novo em fevereiro, dia 17 de fevereiro. Então você tem que fazer a sua instrução, você tem que ser autodidata. E você tem que saturar a sua vida com a palavra de Deus. Eu diria que essa época de você dizer, sabe uma coisa, eu nunca li o livro de Isaías, eu vou ler todinho o livro de Isaías em novembro e todinho de Jeremias em dezembro. Está aí. Em janeiro, vou ler Ezequiel. Quantos já leram todinho Ezequiel, assim, com bem atenção? Não aquela leitura de festival de palavra que você liga o turbo. Você não lembra nadinha, né? Olha só, um livro dele. E detalhes, tentando procurar nesses 3 livros, profecias sobre o final dos tempos. Que tem muitos. Esses 3 livros são 3 livros com muita profecia sobre o final dos tempos. Ontem à noite, aquele que eu achei foi em Oséias capítulo 6, verso 2. Então, durante esses dias, porque todo fim de ano acontece besteira. Aí quando é janeiro, eu faço aconselhamento de pessoas que jogaram fora a sua vida, estragaram, atrasaram 10 anos, naquele linguajar bem chulo, esculhambaram a vida em dezembro, porque relaxaram. No momento que você relaxa e você esquece que nós estamos em guerra, tá? Você vai levar um tiro. E sim, esse tiro talvez não mate você, mas pode tirar você do combate durante um bom tempo. Então, para isso, nós precisamos pegar esses 2 meses, que nós vamos estar um pouco de férias em termos de seminário, e vamos fazer valer a nossa leitura, nosso estudo bíblico, lá na sua família, ler a Bíblia com a sua família, né, com seus filhos, que vão ficar sem a escola dominical, sem o Nova Kids. Então, é importante que você faça a sua parte. Segundo, quando você sente que a lixeira passou, né, e jogou o lixo lá no seu quintal, no quintal da sua mente, né? A segunda ferramenta que Deus nos deu chama-se o jejum. Você faz o jejum de um dia. Jejum de um dia, você começa de manhã, você não come nada. Aí você só come de novo à noite, depois de escuro. No dia que eu vou fazer um jejum desse para limpar, né, as coisas e concentrar e orar, é bom porque o dia todinho a sua barriga dói, né? O dia todinho você sente aquela, e parece que naquele dia todo mundo te oferece comida, naquele dia parece que você vê restaurante que você nunca viu antes, né? De repente começa a aparecer restaurante em todas as ruas, né? Aquelas frutarias, né? Aquele que vende fruta, com aquelas melancias cortadas, geladinhas, em toda a esquina, parece que o pessoal inventa, no dia que você vai fazer o seu jejum, né? O diabo não gosta de jejum, porque o jejum, veja só, naquela hora que o seu estômago está ali, reclamando, na verdade é motivo de você estar orando. A ideia é que toda vez que dói a barriga, você ora mais um pouquinho, ora por aquilo, ora por isso e ora. E na verdade, como o seu estômago não vai se saturar com o sangue para fazer digestão, a sua mente, ela fica mais aguçada para as coisas de Deus. E aquele dia de jejum se torna um dia inteiro de oração. Entendeu? Por isso, eu vou incentivar você, eu vou desafiar você durante essas férias do CENIB, de você tirar um dia para fazer jejum. Ontem eu tirei por motivos pessoais e para a segurança da nossa construção, dessa parte aí. E você tira um dia e você faz o seu jejum. É uma experiência maravilhosa e limpa. Deus parece que ele diz, sabe aquele negócio que não sai da cabeça? Aquele negócio que está ali, está chateando você, porque parece que botaram com graxa, com cola. Você coloca ali é um ácido. O jejum é um ácido. Aí você tira ali, o jejum faz extrair, aí pum, mais um pouquinho de água. Aí você fica com a mente toda limpa de novo, cheio de força e cheio de vigor para o reino de Deus. Então, muito cuidado nesses dias, né, como aquela passagem que eu li de manhã, ele diz assim, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, tire essas coisas ruins, né, tire o lixo, né, mas
coloque a palavra. E para limpar, para realmente a palavra poder pegar na sua cabeça, talvez você tenha que fazer um jejum, se tem fortaleza, se tem coisas coladas ali, se tem coisas que estão tendo dificuldade em sair. E você sabe do que eu estou falando, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Se souber, fale assim, balança a cabeça assim. Se você não tem ideia, faça... Aí a outra pessoa do lado dá um croque na cabeça disso aí, porque estão mentindo, né? Aí, hoje à noite nós vamos fazer uma mensagem estudo, tá? Do livro de Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24. Salmo 22, 23 e 24. Os salmos são quase que todos proféticos. Isso significa que é uma mensagem, uma poesia ou um cântico escrito por um dos poetas de Israel, um dos poetas que Deus inspirou, muitos deles pelo próprio rei Davi. E os salmos são importantes para nossas vidas porque os salmos foram escritos pelo Espírito Santo, mas com um aguçado, um elemento de emoção. Emoção é uma coisa muito boa e muito ruim, né? Por exemplo, quando a gente está passando por uma fossa, né? Quantos já passaram por uma fossa terrível? Né? Você era apaixonado por aquela pessoa, a pessoa diz, eu não te quero mais, eu só quero ser seu amigo. Ele diz assim, eu só quero ser seu amigo. Mentiroso, né? Essa pessoa a gente quer dar logo um tubo, né? Aí... chega, dói aqui dentro. Não dói aqui? Onde é que dói em você? Onde é que dói? Onde é que dói? Dói aqui? No pastor Leandro eu já sei, dói bem aqui, né? Porque, né? Pastor Leandro é aqui. Mas o meu não, o meu dói bem aqui assim, embaixo do coração, nessa... Eu acho que o meu coração é mais baixo do que o seu, né? Aí chega, dói, fica assim um negócio. Isso é uma emoção. As emoções são boas, às vezes, né, uma emoção de muita alegria. Mas as emoções podem ser boas ou ruins, elas são perigosas, porque as emoções sempre nos levam a tomar decisões. Esse é o perigo. A emoção é uma força propulsora que nos empurra a emoções. Por exemplo, a pessoa que tem problema com drogas, ela só sai das drogas cabalmente quando um dia ela se repugna, ela fica assim tão chateada com drogas que ela prefere morrer do que usar drogas de novo. Enquanto isso não acontecer, ela não vence as drogas. É uma emoção que dá um impacto da pessoa tomar uma decisão, entendeu? Às vezes essas mesmas emoções nos fazem levar a fazer uma decisão, né, de chutar o pau do barraco, né? Chutar tudo para cima, né? Aí vai ser ruim, da gente se lançar, se jogar ao pecado. Os salmos foram escritos então com esse elemento emotivo. E por isso que os salmos têm tanto impacto em nossas vidas, tá? Porque eles foram escritos vindos dessa parte do coração, do emotivo. Por isso eles são terapêuticos, eles nos levam, você começa a ler os salmos com cuidado, e eles sempre trazem as nossas emoções de volta a emoções positivas. Mas os salmos, além de serem proféticos, os salmos também são, além de serem emotivos, são proféticos. Quase todos os salmos falam diretamente da vida de Jesus durante a sua temporada de 33 anos aqui na terra, tá? Ou da sua segunda vinda. E hoje eu quero mostrar isso para você, e vai ser assim uma aula em conjunto. Hoje você vai poder falar no culto, entendeu? Sempre você não quis falar no culto, isso era o meu sonho, o pastor dizer, pode falar no culto, tá? Você vai falar quando eu mandar, tá? Mas você vai falar no culto. Então vamos olhar o Salmo 22, 23 e 24. Essa mensagem, tá? Essa mensagem fala na verdade de duas montanhas e um vale. O primeiro monte é o Monte Calvário. Salmo 22 é o Salmo do Monte Calvário. Monte Calvário é o Gólgota, ou Golgotá, dependendo da pronúncia que você der, significa o Monte da Caveira.
O Monte da Caveira, aqueles que foram recentemente, nós vimos lá, é um monte, é um lugar alto. Jerusalém tem muitos montes. Por isso que a Bíblia fala muito sobre os montes, os Salmos falam sobre os montes, porque Jerusalém é construído sobre montes. Você cansa de andar em Jerusalém, porque é muitos montes, é subida, descida, né, a irmã Roseli, né, a sua mãe, eu acho que ainda está cansada de tanto subir monte. A gente subiu muito monte, a gente descia monte, subia monte, e porque todo monte que sobe tem que descer também do outro lado, né? Era bom se o monte fosse descido de um lado, não, mas parece que o monte é subida e descida, subida dos dois lados, né? Ai, é muita caminhada. De qualquer forma, então tem montes, e um dos montes lá é chamado o Monte do Calvário. Era aonde eles matavam os criminosos. Inicialmente, não, aquelas pessoas criminosas que na lei de Moisés mandavam matar os falsos profetas, eles eram levados para esse monte e eram apedrejados. Quando os romanos vieram, eles aproveitaram esse mesmo lugar, que era logo fora da cidade, para crucificar os criminosos, para crucificar os inimigos do Estado, porque já era um lugar tradicionalmente considerado um lugar de punição da pena capital. Então o Salmo 22 é o monte do Calvário. Depois nós passamos pelo vale da sombra da morte. Aí nós subimos no Salmo 24 ao monte Sião, que é o monte do templo. Vamos começar com o monte do Calvário, Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Isso se refere a quê? Aonde você já ouviu isso antes? Pode falar, agora é hora de falar, pode falar. É hora de falar no culto. Onde é que você ouviu? Fale com o seu vizinho aí. Fale comigo, fale com alguém. Né? Onde é que você ouviu essa passagem? Deus meu, por que me abandonaste? Onde é que foi? Quando Jesus estava na cruz do Calvário. Essa citação já era uma profecia das palavras exatas que Jesus ia citar na hora da sua crucificação. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Deus meu, eu clamo de dia, não me respondes. De noite, e não recebo alívio. Sim, de dia e não me responde. De noite, não recebo alívio. Se refere a quê? Monte Calvário. Pense aí, fale, pode falar, fale com seu vizinho, fale. Se estiver muito longe do vizinho, se mude para perto. Se fala de quê? De dia eu clamo, tu não me ouves. De noite eu clamo, não me ouves. Que a partir de meio-dia, o dia virou trevas, virou noite, quando Jesus foi crucificado. Foi meio-dia ou foi 3 horas? Agora mesmo. 3 horas, foi 3 horas que ele morreu 3 horas. Mas que escureceu meio-dia. Né? Depois você verifica isso aí. Qualquer forma, de dia, de noite, profecia desse acontecimento, do que ia acontecer. E Jesus bradou nos dois tempos. Porém, tu és santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Agora verso 6. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor agora, que o Senhor te liberte, que Ele te livre, já que Ele te quer o bem, já que Ele te quer teu bem. A que se refere esse versículo? Pode falar, fale com o seu vizinho. A que se refere essa passagem? O que você acha? Justamente que a Bíblia diz que as pessoas zombavam de Jesus quando ele estava lá na cruz. Inclusive os dois ladrões do lado, principalmente, dizia:
Se tu é Deus, então salva-te a ti mesmo e salva a mim. As pessoas lá de baixo dizem, você não é Deus? Pois agora manda chamar teus anjos. Pula daí, desça daí. E balançava a cabeça, e você começa a ver as cenas da crucificação de Jesus. Jesus sentindo o Criador dos céus e da terra sendo morto pelos que Ele criou. E não porque Ele não tinha poder, mas porque era necessário Ele sacrificar a sua vida para poder resgatar a mim e a você. Isso é que seria difícil. Você segurar o seu poder, sabendo que você podia piscar e matar ali, pior do que uma bomba atômica, sabendo que com uma olhada todo aquele pessoal viraria pó da terra, e em segurar essa sua força divina de não fazer isso porque estava no seu plano morrer, isso é muito mais do que nós jamais conseguiremos entender. No verso 9, agora sim nós vamos para o sonho de Natal, Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança, junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Isso se refere a quê? Eu já dei a dica. Pode falar. Você não quer falar no culto? Fale agora para o seu vizinho. Fale agora. Isso se refere a quê? Do ventre me tiraste. Esse é o sonho de Natal. Jesus nasceu. Lá no presépio. Nasceu. Como é que é a música? Nasceu. Hoje eu vi a tua. Nasceu. Jesus nasceu. Ele está falando, ele ia nascer de mulher. Isso já estava previsto. Ele ia nascer de mulher, ele ia nascer de uma mãe, ele ia ter que sofrer lá dentro da barriga da mãe, do útero da mãe. A mãe ia ter que sofrer com ele. Ele ia nascer igual todo ser humano, porque ele seria 100% ser humano, como 100% Deus também. Ele nasceu, isso fala também, você se lembra o que aconteceu? Logo que ele nasceu, você se lembra? O diabo sabia que ele era Deus, Criador dos céus e da terra. Imediatamente, Satanás sabia que ele tinha vindo nascer para se tornar o rei da terra. E como a terra estava nas mãos do diabo, a Bíblia diz que ainda continua nas mãos do diabo, que o mundo jaz na mão do maligno. Satanás, então, a partir do momento que ele nasceu, ele começou a tentar matar Deus, matar Jesus, porque ele sabia que o mundo tinha sido entregue para Jesus ser rei, e ele queria matar o rei da terra, para ficar com ele a soberania. Isso, na verdade, isso volta também, você vê essa mesma profecia em Apocalipse capítulo 13, onde diz, o dragão, a antiga serpente, o dragão vermelho, a antiga serpente, quando viu que a mulher estava para dar luz, você se lembra dessa passagem? Atacou a mulher e tentou destruir o seu filho, mas o filho foi arrebatado para os céus, e vendo o dragão que não podia destruir o filho, se pôs a perseguir a mulher e os descendentes do filho, aqueles que seguem os caminhos de Jesus. O que aconteceu? Que profecia é essa que está aqui nesse salmo? Deus já havia profetizado que quando Jesus morresse, Satanás ia tentar matá-lo, mas ele, pela segurança, pela intervenção de Deus e pela obediência dos sábios,
Ele fugiu, e José, avisado por um anjo, fugiu para o Egito, e rei Herodes não conseguiu matar. Rei Herodes era um instrumento, era a boca do dragão, que ia tentar destruir Jesus, e ele não conseguiu. E aí nos anos subsequentes, ele tentou muitas vezes, tentou destruir Jesus. Ele tentou empurrar de um precipício, ele tentou chamar ele num desafio radical, para ele pular lá de cima. E dizendo, e citando, não, mas Deus não vai deixar você bater nem seu pé. Ele queria que Jesus morresse. Ele armou várias vezes motivo de apedrejamento contra Jesus. E na verdade foi ele que armou a cruz, achando que ele ia destruir o Rei da Glória, Jesus, a quem esse mundo tinha sido dado para ser rei. Mas Deus o defendeu na sua infância. Deus o protegeu junto ao seio de sua mãe. Ele o protegeu. Mas voltando, nós estamos aonde? No Monte Calvário. É um salmo da morte de Jesus. Então no verso 12 ele diz: muitos touros me cercam, sim, rodeiam os poderosos touros de Bazã. Como um leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Todos aqueles inimigos de Jesus, inclusive os demônios, Satanás, zombavam, caçoavam, porque ele era o inimigo. Ele era o inimigo de Satanás. No verso 14 ele diz: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu no meu íntimo. Esse versículo fala de quê? Agora pode falar de novo. Esse versículo 14 fala de quê? Como água eu me derramei, meus ossos todos se desconjuntaram, meu coração se tornou como cera e o meu interior derreteu. Pode falar, né? Conversa com a pessoa do seu lado. Se refere a quê? No Monte do Calvário. Você se lembra quando Jesus estava orando no jardim, na noite antes de ser morto, crucificado? A Bíblia diz que ele suou sangue, ou seja, isso é um fenômeno que acontece, é um fenômeno do excesso de adrenalina e outros cortisóis que fazem realmente o sangue, faz estourar os capilares e o sangue sai como se fosse suor. Tá? Isso acontece só em extremos casos de estresse, né? E angústia. E o interior, ele começou a se desfazer, seus órgãos simplesmente começaram a desfazer pelo excesso dos corticoides dos cortisóis e da adrenalina e todos aqueles hormônios do terror que vinha sobre ele. E por isso que quando os homens furaram o seu lado depois de morto, você se lembra o que aconteceu? O que derramou de dentro dele? Água misturada com sangue, né? Profecia, Deus já sabia o que ia acontecer. Para Deus não existe tempo. O que Deus fala hoje, né, é tão certo que vai acontecer como se tivesse sido ontem, que ele viu e anunciou. Quando colocaram ele na cruz e deixaram cair a cruz dentro daquele buraco, desconjuntou todos os ossos, que os músculos já não tinham mais força, todos os seus ossos desconjuntaram. E justamente a morte de cruz, na verdade é uma asfixiação. Porque enquanto a pessoa tiver força nas pernas para empurrar contra os cravos, aqueles pregos grandes, na perna ele consegue respirar. Mas na hora que ele cai, aí ele não consegue mais puxar a respiração e começa a morrer por asfixiação, porque não consegue respirar. Ele não consegue mais abrir o pulmão. E o pulmão vai se enchendo lentamente de água. É disso que ele fala aqui. Verso 15. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte.
cães a me rodear. Os homens maus, um bando de homens maus me cercam. Você se lembra o que Jesus falou? O que Jesus falou? Fale com o seu vizinho, é hora de conversar. Converse no culto. O que ele falou? Tenho sede. E deram para ele o quê? Vinagre com mirra. Levaram uma esponja. Perfuraram minhas mãos e meus pés. A que se refere? Diga. Os cravos, a crucificação. Posso contar todos os meus ossos. Jesus, agora você vê, aliás, esse capítulo, um dos capítulos que o Mel Gibson estudou, quando fez aquelas cenas, né? Quando estudou para fazer aquela cena da paixão de Cristo. Ele diz, todos os seus ossos apareciam. Né? A carne se foi, a gordura quase não existia mesmo antes. Quando você vê, quando Jesus andava, né? A gente teve esse privilégio de ver o caminho que Jesus fazia para poder chegar mais rápido entre o norte e o sul. Era um caminho muito íngreme, sobre montanhas de pedra. Né? Posso contar os meus ossos, né? Mas eles me encaram com desprezo. Verso 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Fale aí com seu amigo, explica isso aí. Dividiram minhas vestes, né? E lançaram sortes pela minha túnica. Estão lembrados dessa parte? Parte da roupa eles rasgaram. Outra parte não rasgaram porque era o quê? Era uma túnica de uma peça só, de uma costura só. Era uma roupa melhor. E eles não queriam destruir essa roupa. Alguém ia tirar proveito, ia levar para casa, lavar, né? Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Bem, a partir dali, Jesus entra no Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte é um período entre a vida e a morte, que todos nós vamos um dia passar, se Jesus não voltar antes daquele momento em nossa vida. E mesmo vivendo, nós vamos passar por essas épocas que nós achamos que vamos morrer. Nós temos pessoas hoje que estão sofrendo de enfermidades, e eles ficam na balança não sabendo se vão viver ou morrer. Talvez você já tenha passado por esse momento. Aqueles momentos dolorosos, aqueles momentos emocionais que tudo escurece, você perde a vontade de viver, o seu sofrimento é grande. Isso faz parte daquilo que nós vamos passar na nossa vida. Nós podemos esperar isso na vida, porque esse mundo jaz na mão do maligno. A maldição do pecado está sobre esse mundo. E por isso, existem esses vales da sombra da morte. E quando você se encontrar num desses, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja na sua saúde, seja simplesmente no seu emocional. O Salmo 23 lembra você quem é o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Quem é o seu pastor? O Senhor é o seu pastor. É o Davi? Não. Ele é só um quebra-galho. O Senhor é o meu pastor. Diga comigo, esse Salmo 23. Ou leia se você souber. Faz-me deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete perante mim, na presença dos meus inimigos. Você que foi comigo agora para Israel, né? A primeira vez que eu vi aquela parte, a última vez eu não tive o privilégio, né? Que já estava fechado, né? Isso se refere a quê?
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se refere a quê? O lugar da ceia, que ainda está lá. Lugar da ceia onde Jesus preparou aquela última Páscoa, a primeira ceia, na presença de quem? De Judas Iscariotes. Profecia de que Judas, o seu amigo, iria traí-lo. Tem outra passagem que fala também sobre essa traição, né? O melhor amigo, um dos melhores amigos dele, o traiu, levantou a mão contra ele. Unges minha cabeça com óleo e fazes transbordar o meu cálice. Veja só, ele usa o cálice, que era o símbolo da Páscoa, que é o símbolo da ceia, e vai transbordar. Ele fala, Jesus derramou o seu sangue para a nossa salvação. Isso aqui é uma profecia, tá? Daquela ceia do Senhor, daquela última ceia, tá? E do sacrifício dele, de derramar o seu cálice a nosso favor. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão por todos os dias da minha vida. E voltarei à casa e voltarei daqui. E viverei na casa do Senhor. Jesus sabia que ia sofrer, mas sabia que no final ele ia ver de novo. Era apenas um vale. O que você passa agora é apenas um vale. Você está em um de dois lugares. Porque o Salmo 24 você não chegou ainda. Tá? Se você está hoje à noite aqui, você não pode ter chegado no Salmo 24 ainda. Você está ou no 22, ou você está no 23. Ou você está no monte, ou você está no vale. Mas lembre-se, que a história de Deus não termina triste. Você já viu um filme ou já leu um livro onde a história termina triste? Já leu? Eu tenho a raiva desses caras. Isso não é escritor, não. Isso devia ser condenado, um cara desse que escreve uma história, você se apega àquela história, você vai, aí no final morre o herói, morre a pessoa, você, caramba, para que eu fui ler? Eu já estava meio assim, né? A nossa vida já é uma depressão às vezes, né? É tanta tristeza, tanta morte, tanto roubo, tanta roubalheira, tanta corrupção, tanta coisa ruim, tanta dor, tanta doença, tanta dengue, malária, tanta coisa ruim. A gente ainda vai ler um livro para ver se se distrai. Aí lá no final morre todo mundo. Caramba. Eu não gosto de livro assim. Às vezes quando eu começo a desconfiar que o livro é assim, né? Ou o filme, eu vou logo para o final, né? Eu vou logo para o final para ver se eu vou assistir o resto. Que eu não quero perder meu tempo, né? Para no final eu ficar chorando, feito um besta, né? Aí eu vou logo para o final. Se tudo reverter e sair bem, aí eu vou ler o resto para saber como é que foi. Agora, esse negócio de você terminar no inferno no final, não. E da história de Deus é assim também. Eu não gosto de história triste, final triste, porque eu fui criado na imagem de Deus. E Deus não quer que a sua história termine triste. Sim, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus quer que você termine no Monte Sião, o monte do templo dele, o monte do reinado dele. E por isso nós vamos agora para o Salmo 24. O apóstolo Paulo, em uma das suas passagens, diz: eu já decidi que eu não vou inventar histórias, né? Não vou tentar ser um cara muito erudito. Eu já decidi que eu vou pregar a morte e ressurreição de Jesus. É o que nós estamos vendo aqui. Salmo 22, 23, 24. Deus não quer deixar nenhum de nós, nenhum dos seres humanos, no vale da sombra da morte. E ele diz no Salmo 24: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Está vendo? Gênesis. Está voltando a gente, está conectando isso aí. Quando você estuda a Bíblia tem que ser assim, tá? Aí você anota, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2.
Quem poderá subir ao monte do Senhor? Assim, agora o monte do Senhor é onde está o templo. Aliás, eu descobri nessa última viagem, que eu pensava que eram os árabes que não deixavam os judeus subirem, porque tem aquela mesquita deles. Mas eu descobri que não é só os árabes que eles têm duas mesquitas, na verdade, no Monte Sião. Mas não é só os árabes, na verdade, os judeus conservadores, os judeus religiosos, principalmente os levitas, que a maioria deles o nome é Cohen, né? Sérgio Cohen, né? Sabia disso? Inclusive a nossa guia diz, olha, inclusive os levitas, a maioria deles tem o nome Cohen. Eu digo, nós temos um levita lá na nossa igreja também. E os levitas, os religiosos, os conservadores, eles não querem que o povo suba também no monte, com medo que eles pisem lá onde é o Santo dos Santos, onde era o Santo dos Santos. Aí vão dessacrar aquele local. Por isso que eles não querem que subam. Então tem dois motivos: um, os árabes não querem, né? Os muçulmanos não querem, e segundo, os conservadores não querem, com medo que as pessoas pisem lá onde era o Santo dos Santos. Mas só que nós sabemos que quando Jesus chegar, todos nós vamos pisar lá. É o Monte Sião, é o monte da nossa esperança, é o monte da onde Jesus vai reinar, é onde o templo dele vai estar, é de lá que ele vai reinar durante os 1000 anos. E nós vamos poder subir lá no monte. Não deixaram dessa vez antes de subir, né? O Augusto não é quem subir lá pela parede, fazer uma escalada, né? Tinha um outro do grupo que estava querendo tirar as pedras lá do muro, né? Não faça isso. Nós vamos escalar ali o Monte Santo, né? O Monte Sião. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e coração puro. Aí é que é a nossa confusão. Quem pode dizer não tenho pecado? Quem pode dizer que o meu coração é puro? Nenhum de nós. Por isso que nós precisamos do sacrifício do 22, para poder pagar nosso pecado, para que nós possamos subir junto com o pastor ao monte Sião, ao monte do Salmo 24. Aquele que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, e buscam a face, ó Deus, a face do Deus de Jacó. Aí, nessa última parte, uma parte gloriosa do Salmo: abram, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quando você visita Israel e Jerusalém, anos atrás, antes da Idade Média, um pouquinho, os muçulmanos ouviram falar de que o Rei da Glória, o Rei de Jerusalém, iria voltar, e a profecia diz que ele entraria ali pelo portão oriental. E eles pegaram e encheram de pedra e betume e cimento e calcário, e encheram, são metros encheram todinho e botaram um cemitério na frente, para que o rei de Jerusalém não pudesse mais entrar por aquela porta, porque se falava que o rei vinha, ele ia entrar por aquele portão. Nós vimos lá, está todo lacrado até hoje, mas adivinha, quando Jesus voltar, aquele portão vai se abrir, e não vai ter muçulmano, e não vai ter cemitério, e não vai ter cimento, que vai poder segurar o Rei da Glória. Ele vai entrar pelo portão oriental, e ele vai colocar o seu reino em Jerusalém, e nós vamos ser os seus companheiros de governo nos 1000 anos dessa terra. E por isso que ele diz aqui: abram, ó portas, abram as portas antigas. Aquela porta que nós vimos lá, Moisés, aquilo vai ser todo quebrado, você vai ver agora lá por dentro. Deus vai destruir todos aqueles tijolos, todas aquelas pedras, tudo aquilo que entope ali aquela porta, porque é lá que o Rei da Glória vem do Monte das Oliveiras de frente, e vai penetrar e vai entrar, assim como os profetas profetizaram, e nós vamos estar lá para ver, para a honra e glória de Deus. Abram, ó portas da terra, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? Leia, diga comigo: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente. Eu não ouvi nada, isso é de um povo que teme. Vamos ler de novo: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. De novo, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo quem é o Rei que vai passar e quem vai passar com ele. Vamos ler de novo: quem é esse Rei da Glória?
glória, diga comigo, o Senhor forte e valente, de novo, o Senhor valente nas guerras, abram-se os portais, abram-se as portas antigas para que o Rei da glória entre. Quem é esse Rei da glória? Diga comigo, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, e Ele está para voltar, para a honra e glória de Jesus, e nós vamos estar lá. É por isso que nós fazemos igreja, por isso que nós anunciamos esse evangelho, porque aqueles que não tiverem Jesus como Rei de sua vida, no dia que Ele voltar, não haverá mais misericórdia. Por isso nós temos que trabalhar como sendo este o último sonho de Natal que vamos participar, porque pode ser. A faixa de Gaza é mencionada nas profecias dos tempos finais. Irã, que está suprindo os mísseis, é mencionado nos tempos finais. A Turquia, a Rússia, o Egito, a Síria. Gente, nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. E o mundo inteiro está contra Israel. Isso também está escrito. Gente, nós estamos no final dos tempos. Por isso que nós temos que aproveitar esse Natal, para fazer desse Natal o maior impacto evangelístico de toda a nossa história. Nós vamos encher esse lugar, vamos trazer convidados, vamos encher nossos carros convidados, né? Vamos pagar a pizza para eles virem, vamos arrastar pelo cabelo, nós vamos, né, nós vamos encher esse lugar, nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos manter santo as nossas vidas, porque nós queremos que muitas pessoas entrem conosco nos portais do Rei da Glória.